Olá, gente, bom dia. Já está no ar o Estúdio Sat desta quarta-feira. Obrigada a você que desde cedo está aí acompanhando a programação do Amazon Sat, viu? Muito obrigada pela sua companhia. Hoje no Estúdio Sat a gente tem muitos assuntos relacionados à saúde. Você já pode ficar aí acompanhando a gente, mandando mensagem de texto, mandando WhatsApp para 92 Código de Manaus, 981 11 45 12. Obrigada a você também que está acompanhando aí pelo Facebook, as nossas redes sociais e também à tarde, a partir das 15 horas, que tem a reprise do Estúdio Sat. Muito obrigada, viu, a você que está aí nos acompanhando. Agora nós vamos falar sobre câncer de testículo. Alguns homens não apresentam qualquer sintoma e a doença pode ser diagnosticada durante a realização de exames para outros problemas de saúde. E para esclarecer dúvidas a respeito deste assunto, convidamos o urologista Dr. Cristiano Paiva. Dr. Cristiano, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E para falar desse tema, né, super importante e que está muito em voga hoje, né, que é o câncer de testículo, tá? Ele está em voga não é por acaso. Ele é um câncer que acomete o jovem. Ao contrário do que todo mundo pensa, o câncer de testículo ele atinge uma faixa bem jovem, é dos 15 aos 35 anos. Então, isso aí torna a doença especial do ponto de vista de avaliação do paciente e do urologista. Então, como é desde muito jovem, então é importante ficar atento a alguns sintomas, não é, doutor? Exatamente. Tamires, o que chama a atenção do câncer de testículo é que a criança, quando já ao nascimento, ele pode ter o que a gente chama de criptorquidia. É aquele testículo que não desce completamente. Esse hoje é o principal fator de risco para o câncer de testículo, associado à atrofia testicular. Então, aquele bebê, aquela criança, onde a mãe não consegue palpar o testículo já na bolsa testicular, ou no escroto, né? Ela já tem que ficar um pouco atenta, porque essa criança, no futuro, se não for tomada as devidas condutas, né? Que seria colocar esse testículo de novo lá na bolsa testicular, no local que ele tem que ficar mesmo, né? Ela nasce já com essa tendência a ter câncer de testículo. Então, desde bem criança, bem jovem, a mãe também precisa ficar atento a esses pontos, não é, doutor? Exatamente. Como você bem falou no início, geralmente é uma doença assintomática, a pessoa não tem sintoma algum. E uma das formas de se suspeitar é durante o autoexame. Está no banheiro, tomando banho, com a região genital já ensaboada, mais ou menos fazendo um paralelo, né, com a mama, né, da mulher. Você aproveita que a mão está deslizando mais fácil e você faz a palpação testicular. Então, você não precisa ser nenhum expert para fazer isso. Sim. Você compara um lado com o outro e se você notar que um lado está bem maior que o outro, ou se você palpar um nódulo, que não é comum isso aí, tá? Você tem um testículo, teoricamente, ele tem que ser muito parecido com o outro, do tamanho e na forma. Então, se você nota alguma irregularidade ou alguma assimetria, quer dizer, esse testículo está muito maior que o outro ou muito menor que o outro, isso aí você já tem que ficar suspeito e procurar um urologista para fazer uma avaliação. E quais são os principais fatores de risco no caso disso? Como eu te falei, geralmente existe um caráter que já nasce com a criança. O bebezinho já nasce com aquele testículo que não está na posição. Sim. Outro é a atrofia testicular, é um testículo muito menor que o outro. Isso também é detectado ao nascimento. Existem alguns fatores genéticos que são mais difíceis de serem identificados, né, que são deleções cromossômicas, principalmente relacionado ao cromossomo 12P. Isso aí é genético, já é mais difícil de ser feito, tá? Mas o principal é essa característica do testículo que não desceu, ou ele é pequeno, ou ao autoexame eu identifico uma irregularidade. É por isso que é importante fazer a detecção precoce, né? Como a gente precisa bater nessa tecla. A detecção precoce ela pode evitar diversas doenças, não só no testículo, como qualquer outro tipo de doença, né, doutor? Isso mesmo. E a dor no testículo, ela já pode ser vista como algum tipo de problema, algum câncer ou algo do tipo? Não tenha dúvida. Quando você fala dor testicular, a principal patologia que você tem que descartar completamente é a torção de testículo, que também é no jovem, tá?
geralmente está associado a algum trauma local, não que o trauma vá fazer a torção, mas geralmente ele está ou jogando bola, ou praticando um esporte de contato, ou é uma brincadeira com um amigo, e isso aí precipita um reflexo chamado reflexo cremastérico, ele faz o testículo girar, e aí muitas vezes ele tem dor. Ou durante o sono, à noite, ele dormindo, ele também tem esse reflexo, ou por um pico hormonal de testosterona, que é comum nessa idade, jovem, né? Você tem esse reflexo, esse testículo roda e pode ter dor. Aí você fala assim, mas o tumor de testículo pode ter dor? Quando o tumor é muito grande e o crescimento do tumor de testículo é muito rápido, talvez seja um dos mais rápidos do organismo, ele pode crescer tanto que o fluxo sanguíneo não acompanha e tem necrose. Então a necrose testicular gera dor. Isso aí também desperta atenção. Mas geralmente são tumores grandes. E a bebida alcoólica, ela pode ter alguma relação com isso? Não, dificilmente tem relação. Nem isso aí, nem o fumo. Nem no fumo, né? Isso. Não tem tem nenhuma relação. relação. E no caso de, para quem tem câncer no testículo, existem tratamentos também que podem ser realizados. Quais seriam eles? Tudo começa quando você faz o diagnóstico, e o diagnóstico ele tem que ser clínico, quer dizer, você palpa o nódulo, você tem que usar um exame. Hoje a gente pode usar inicialmente um ultrassom, é um ultrassom Doppler, para fazer uma avaliação do fluxo, se está regular, se está irregular, se o testículo só tem um nódulo, ou se ele está totalmente comprometido. Porque se ele tiver só um nódulo, permite-se hoje, com segurança, a fazer uma retirada desse nódulo e deixar parte do testículo viável, chamado orquiectomia parcial, que é uma retirada parcial do testículo. Isso aí é importante em termos de fertilidade e também de produção de testosterona, tendo em vista que 90% da testosterona que nós produzimos, os homens, é produzido no testículo. Pronto. O outro exame seria exames laboratoriais. Existem alguns marcadores que são utilizados para o diagnóstico do tumor de testículo. São eles o beta-HCG, o mesmo da gravidez, a alfa-fetoproteína, e o DHL, que avalia o volume e a extensão da doença. Associado a isso aí, muitas vezes, você pode utilizar a ressonância magnética. Hoje a ressonância tem ganho muita força, né, no diagnóstico, porque é um exame extremamente sofisticado e te dá bases maiores, principalmente quando você vai fazer cirurgias parciais. São aquelas que você tira só o nódulo e tenta deixar testículo viável. E na questão do diagnóstico, a biópsia ela não é possível ser realizada? Não, nesse caso não, eu vou te falar por quê. Quando você faz a biópsia, no trajeto da biópsia você pode trazer célula tumoral. Então você, no intuito de dar um diagnóstico, você pode até espalhar a doença, e no caso específico do tumor de testículo, isso é muito ruim. Entendi. E a cirurgia, doutor, ela pode deixar algum tipo de sequela? Isso aí é um dado extremamente importante, até porque mexe muito com o psicológico, né? Então, como são jovens, e o jovem, de uma forma precoce e aguda, ele perde um dos testículos, isso aí tem um impacto muito negativo. Então, quando a gente tem, tanto no sistema público quanto no sistema privado, quando a gente tem o diagnóstico de um tumor de testículo, a gente aborda muito esse lado psicológico. Uma das formas de abrandar esse impacto é substituir o testículo que você tira por uma prótese testicular. É lógico que essa prótese ela não vai ter função nem de produzir testosterona e nem de produzir espermatozoides. Porém, psicologicamente, ele não vai ter o que a gente chama de síndrome da bolsa vazia. Quer dizer, ele olha, de um lado tem o testículo, do outro não tem. Isso aí é muito ruim, até porque é muito comum você estar jogando bola, você vai para um vestiário, então você tem amigos, isso aí chama atenção e o indivíduo fica extremamente retraído, exatamente por causa dessa comparação. E a nossa produção aqui pediu para olhar aqui no WhatsApp, tem uma pergunta, deixa eu só dar uma verificada. A pergunta é do Carlos, ele diz assim: se os testículos tiverem o mesmo tamanho e o saco escrotal também, mas apresentar algum tipo de dor, é sinal de que pode haver algum tipo de câncer, algo do tipo? Ora, nesse caso, o ideal é que ele vá no urologista, porque existem causas de dor testicular que são muito comuns, principalmente em jovens. Uma delas é a varicocele. Sim. A varicocele é uma variz do testículo, geralmente é do lado esquerdo, tá? E isso aí leva muitos jovens, né,
a ter dor de testículo, que muitas vezes não tem nada a ver com tumor, mas tem que ser investigada. Por quê? A varicocele hoje ela é a principal causa de infertilidade masculina. E é por isso que a gente tem que dar hoje o diagnóstico cada vez mais precoce para evitar um problema futuro. Por quê? Porque corrigindo essa varicocele, a fertilidade vai voltar ao normal e o indivíduo vai poder ter filho no futuro. Ok, doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Você pode ficar à vontade para fazer as considerações finais e a gente também tem as redes sociais para mostrar para os nossos... Primeiro, agradecer o convite mais uma vez, extremamente produtivo toda vez que eu venho aqui. Valorizar sempre o autoexame. Eu acho que a mensagem final da nossa entrevista é esse autoexame. Não só para as pessoas que tenham essa faixa etária de 15 aos 35 anos, tá? Mas para o indivíduo até em fase adulta, mais velho, também fazer esse autoexame, porque apesar de raro, o tumor de testículo também pode acometer indivíduos mais velhos. Ok, doutor. Mais uma vez, obrigada. Tenha um bom dia. Bom dia. E a gente está mostrando as redes sociais aí no ar para você que está acompanhando aí em casa, que quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Cristiano Paiva, você pode acessar no YouTube, no Facebook e no Instagram também. Bom, a gente agora vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com o Estúdio Site. Eu estou esperando sua mensagem, sua participação. 92 Código de Manaus, 98111 4512. A gente volta já.